Nós não somos tão fortes quanto imaginamos ser. Vamos conversar sobre isso? Olá, seja muito bem-vindo ao Café com Bíblia, o devocional diário da Primeira IPI de Santos. E é sempre muito bom ter você por aqui. Recentemente, quando as nossas férias terminaram, voltamos para casa e o Mateus, o filho mais velho, ficou em Minas por mais alguns dias, aproveitando as férias escolares com seus amigos. E ficar sem o Mateus por alguns dias em casa foi um grande desafio para todos nós. Mas é interessante que eu percebi isso de maneira muito curiosa. Quando eu voltava do supermercado, o Mateus é quem me ajudava. É jovem, é forte. As compras eram sempre trazidas para casa com mais facilidade. Mas dessa vez eu estava sozinho. Então pensei em pegar o carrinho no estacionamento e depois pensei, eu vou ter que descer com esse carrinho. Então talvez o melhor seja carregar todas as compras sozinho, segurando pelas mãos. E eu fiz isso. Eu consegui. Provei para mim mesmo que eu consigo trazer as compras que fizemos sozinho nas mãos. Não foi tão simples quanto eu achei que poderia ser. Mas eu consegui. Chegando em casa, coloquei as compras sobre a mesa, mas o que eu não imaginava aconteceu. As minhas mãos ficaram terrivelmente doloridas, a ponto de não conseguir abrir e fechar os dedos, porque eram muitas sacolas, muito peso. E foi então que eu percebi que eu não era assim tão forte ou tão resistente quanto eu imaginei que fosse. E eu comecei a refletir como muitas vezes o nosso problema é normalizar pressões que não conseguimos suportar por muito tempo. Nós vivemos num contexto de múltiplas cobranças. Cobranças dentro de casa, fora de casa, no trabalho, na escola, faculdade, cobranças na igreja. E como lidar com esse emaranhado de cobranças que sofremos todos os dias? A pressão no mundo em que vivemos é algo normal. Mas até que ponto nós conseguimos suportar? E principalmente, até que ponto é sadio suportar pressões sozinho? A palavra de Deus nos ensina algo interessante. Êxodo capítulo 18 remonta um momento muito específico do povo de Israel, quando depois de sair do Egito, Moisés, o grande líder, o legislador do povo, era quem recebia o povo para julgar as suas demandas. E então, num dado momento da história, Jetro, sogro de Moisés, resolve visitá-lo. Chegando ali, Jetro observa o dia a dia de Moisés e ele percebeu que a carga sobre Moisés estava extremamente grande. E então foi conversar com seu genro para saber a razão pela qual ele fazia tudo aquilo sozinho. E Moisés explicou: meu sogro, eu é que lidero o povo, eu julgo as causas do povo. E é mais interessante que Jetro responde Moisés dizendo: você não precisa fazer isso sozinho. Você não precisa suportar esse peso sozinho. Então Jetro dá uma sugestão para Moisés: descentralizar a liderança, de maneira que outras pessoas pudessem ajudar Moisés a atender o povo. Então Moisés se sentiria mais aliviado, o povo melhor atendido, e a carga que antes estava apenas sobre os ombros de Moisés seria distribuída entre outros líderes do povo. Uau! Que lição! Nós sabemos dessa história. O problema é que muitas vezes nós temos dificuldade em assimilar o conteúdo dela. De que nós, muitas vezes, nos comportamos exatamente como Moisés, normalizando tensões, cargas que são excessivas. Certa vez, alguns anos atrás, antes de sofrer o meu primeiro AVC, acidente vascular cerebral, eu recebi a visita de um pastor amigo, muito querido. E então conversávamos a respeito da vida, ministério, família. Era um tempo muito feliz. Afinal de contas, ele mora muito longe da nossa casa e nos encontramos basicamente uma vez por ano. Então, ao me ouvir falar a respeito das múltiplas demandas que tinha naquele contexto, ele disse para mim: você não vai muito longe trabalhando desse jeito.
E eu tentava me justificar. Não, mas eu preciso, a igreja precisa, eu tenho que resolver, eu tenho que fazer. Eu acordava muito cedo, dormia muito tarde, dormia e não descansava porque as tensões eram muitas e aquilo estava minando os meus ânimos e eu não tinha percebido. Foi então que ele me disse algo que me marcou, embora naquele momento não tenha me mudado. Ele disse que se você continuar assim, você vai morrer. E Jesus não te chamou para morrer pela igreja. Ele já fez isso por ela. E aquilo de fato mexeu comigo, mas ainda não produziu a mudança que precisava. Pouco tempo depois, eu sofri um AVC. Não conseguia falar direito, não conseguia andar direito, não conseguia segurar a xícara de café. E pouca coisa mudou. Eu continuei num ritmo muito acelerado. O AVC repetiu depois de algum tempo. E foi então que esse processo me fez amadurecer e pensar um pouco a respeito de como nós lidamos com as pressões, com as tensões, com a sobrecarga que muitas vezes nós convivemos. Eu não sei exatamente como são os seus dias. Eu não sei qual o nível de tensão que você está exposto. Mas eu sei que você não pode carregar tudo sozinho. Ei, você não precisa carregar tudo sozinho. A bênção de ter pessoas à nossa volta é o cuidado de Deus que se revela em nos dar a oportunidade de compartilhar os nossos fardos. Quando abrimos o nosso coração para alguém chegado e oramos com ele, por ele, quando somos amparados pela igreja, quando conseguimos descentralizar atividades profissionais e aprender a confiar um pouco mais nas pessoas. Eu não sei como está o seu coração, mas eu sei que assim como Moisés no passado, assim como eu tenho aprendido no presente, Deus também te chama a aprender a compartilhar os seus fardos. Não normalize sobrecargas que produzem tensão emocional e que vai com certeza afetar a sua vida, os seus relacionamentos, a sua saúde. Portanto, que Deus nos ajude a termos Jétros que nos dão bons conselhos e a sermos Moisés, cujo coração se abre para recebê-los e aplicá-los. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Querido Deus, nós te agradecemos porque somos cuidados pelo Senhor. Pedimos a Deus a sua ajuda quanto à gestão do nosso tempo, às nossas atividades. Pedimos a Deus que o Senhor nos ajude a aprender a compartilhar os nossos fardos, as nossas cargas, quer sejam elas profissionais, emocionais. Que o Senhor, ó Deus, nos conceda a graça de termos pessoas à nossa volta em que podemos de fato confiar, que podemos abrir o nosso coração, pessoas que vão nos ajudar, ó Deus, a fazer aquilo que precisa ser feito e que assim possamos servir melhor, viver melhor, trabalhar melhor, viver de maneira intensa para a glória do Senhor. Sabendo, ó Deus, que o Senhor não nos chamou para a exaustão, mas para vivermos para a sua glória, com alegria e contentamento. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. E eu espero que a reflexão de hoje produza no seu coração o desejo de mudar alguma coisa que precisa ser mudada. Estou à sua disposição, se eventualmente você quiser conversar um pouco mais sobre isso. Nos vemos amanhã. Que você tenha hoje e sempre um ótimo café com Bíblia. Tchau.